E aí, falando da busca, nunca foi uma busca. Eu acabava observando tudo, como eu observava a gastronomia, que eu gosto muito, como eu ia a parte de esportes, treinava, levava sempre meu kimono, ou alguma forma de praticar. Em alguns eu praticava paraquedismo, em outros escalada. Sempre fazia alguma forma de me inteirar, já que eu estava sozinho, de me inteirar com as pessoas ali. Então, e artes marciais liga muita gente, né? Inclusive na Europa, né? Depois do Japão e China e Coreia, a Europa é muito forte. E é muito fácil você chegar e falar, pô, eu treino judô, posso treinar? E pronto, dali você já fazia amizade. No próprio hostel tinha os contatos e tudo. E aí facilitava. Sempre facilitou bastante a parte do esportes, como religião mesmo, é uma porta aberta. Une pessoas, né? Sim. E aí, que nem você falou, você buscou? Não busquei. Mas inevitavelmente eu observava. Até porque muitas vezes eu ficava na casa das pessoas e cada um tinha uma religião diferente. Mas o que me marcou foi o contrário. Algumas exposições que eu fui e isso me afastou mais. Me deixou mais ateu ainda, mais agnóstico, mais dúvida, mais buracos na minha cabeça abriram de duas coisas. Primeiro, como é que o homem pode ser tão mesquinho, muitas vezes, principalmente em situações de guerra? E segundo, por que Deus... E aí isso era uma pergunta, já que às vezes é inevitável você fazer até para uma pessoa que não acredita. Como é que eu vejo bilhões de pessoas acreditando num Deus que ele era muitas vezes ausente? Então, quando ele era ausente? Quando eu me fiz essa pergunta que ele foi ausente? Quando eu fui para Hiroshima, no Japão, e aí você visita o Peace Memorial, Hiroshima, que é onde caiu a bomba, que foi feita exatamente quase do lado, assim. Tem a igreja, né, que é o ponto, que é a única coisa que sobrou, e do lado tem um campão verde, assim, que você atravessa, e você chega num lugar já contemporâneo, um prédio novo, que foi erguido só para isso, que lá tem coisas absurdas que você vê lá, e que realmente... O que me faz, muitas vezes, me perguntar, eu acho interessante isso, porque em muitos casos, Marcelo, desgraças e desastres e coisas absurdas acontecem, até às vezes da própria natureza e não do homem, mas faz as pessoas ficarem mais crentes. Né? Eu vi um relato isso de um paquistanês uma vez, que ele falou que aquele tsunami que teve, ele era paquistanês, que não tem nada a ver com onde aconteceu lá na Indonésia, mas ele falou isso para mim, eu achei interessante. Ele falou que depois que teve aquele tsunami lá na ilha, o número de igrejas depois aumentou exponencialmente. Porque é uma forma de buscar um conforto depois de uma tragédia. E o mesmo fato ocorre, isso já é também estatístico, em países, quanto mais países pobres, né, maior é o número de nomenclaturas de igrejas aparecem, que está ligado totalmente a uma necessidade social. Perfeito. É exatamente isso que aquele meu amigo que veio da Dinamarca, ele falava. Cara, ele falava assim, quanto maior o IDH, menor a crença. Menor a crença, isso. E quanto mais pobre, mais miserável, mais a necessidade. E aí um pouco... Dá para entender um pouco a necessidade da pessoa dividir a dor com alguém. Sim. E eu entendo isso. Eu entendo isso. O que me irrita não é isso. Eu respeito isso até. Porque o fato do meu pai e da minha mãe serem evangélicos e as pessoas terem crenças em espíritos, seja lá o que for, perfeito. Traz conforto para ela, né? A pessoa tem uma relação com a Nossa Senhora, a outra pessoa com outro santo. Esses dias eu estava até dando risada em casa com um amigo que ele brincava quando ele era pequeno, de São Longuinho, que ajudava a achar a chave. E eu dei risada nele. Eu não sei. Tudo bem, beleza. O que me irrita e sempre me afastou foi o fato da manipulação do homem, em primeiro lugar, e segundo, da ausência de Deus mesmo. Porque eu acho, sim, que deveria ter uma intervenção de alguma forma. E não teve. Eu, pelo menos, nunca vi. Né? As pessoas falam, não, mas é no tempo de Deus. Aquelas frases todas que eu tenho na minha cabeça, porque eu escuto a minha vida inteira essas frases, né? Uma das frases que eu mais escutei, que eu mais me afastei, é aquela frase assim, se você não vai por amor, então você vai pela dor. Por amor eu não ia mesmo.
Porque eu via tudo isso e aí eu não ia. E aí depois eu fiquei esperando que viessem várias situações na minha vida de dor para ver se eu ia. Para ver se eu ia, se realmente necessário, ajoelhar e pedir e orar a ponto de uma dor ser tão insuportável a ponto de eu ter que pedir ajuda para alguém. E tive essas passagens todas, que eu depois vou te narrar aqui algumas delas, e que nunca precisou. Mas eu acho até que por causa de alguns outros motivos, entendeu? Só uma intervenção, eu acho que quem faz essa questão muito bem é o Freud, né? Porque ele traz no livro O Futuro da Ilusão a religião como sendo simplesmente uma ilusão de conforto. Eu vou abrir uma aspas aqui para falar exatamente o que ele fala, porque eu acho que exemplifica bem isso, né? Porque ele fala que a religião é uma forma de exorcizar os terrores da natureza, reconciliar o homem com a crueldade do destino, que é também particularmente demonstrada pela morte. Perfeito. Então, quer dizer, você está me dizendo basicamente o que eu sempre achei. Aí você me corrige, por favor, Ana. Você acha que o homem, então, criou Deus? Ou criou um Deus para que ajudasse ele nessas situações de dificuldade? Isso pensando pela luz de Freud. Aí entra na minha questão pessoal. Porque eu acredito em Deus. Sim. Mas se a gente for pensar pelo lado mitológico, o homem sempre criou deuses. E sempre criou figuras que ele elevava ao patamar, endeusava essas figuras. Tanto é que a gente vê mitologia grega, mitologia nórdica, sempre houve deuses. Então existe um processo do humano por trás disso, mas eu acredito que existe algo além, mas isso é uma questão pessoal. Não, então, eu respeito isso. Agora, o que eu acho interessante é que eu também seria crente como você a partir do momento que eu visse alguma verdade, entendeu? E qual era a oportunidade de repente, ele me mostrar uma verdade? Não que ele tenha alguma obrigação nisso, mas quando seria isso? Quando eu estava ali, vendo uma miséria e nada chegava. E onde está a intervenção? E ali aí vem a lógica. E ali entra até em alguns episódios que eu assisti de vocês, que eu respeito tudo, mas olha a minha visão, que é uma visão totalmente diferente de todo mundo que você trouxer aqui, que seja isso aqui crente. As pessoas, por exemplo, pensam um pouco de uma forma egoísta, e eu tento não ser egoísta. Aí eu vou te explicar. Quando eu agradeço e peço a Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa maior, eu quero saúde, o que é válido, certo? Beleza. Mas eu, como agnóstico, se em algum momento eu percebesse que existisse um Deus, eu jamais ia pedir para mim. Como eu vejo muitas pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo, Não. Eu acho que antes de mim, porque eu estou pedindo um carro, eu estou pedindo coisas materiais. Eu estou pedindo uma saúde que eu não preciso de Deus. Eu cuido da minha saúde. Entendeu? E aí eu vou entrar nesse assunto depois. Por quê? Porque eu vejo várias pessoas... Um exemplo. Eu vi um depoimento do Drauzio Varela, que é um médico, oncologista muito conhecido. E ele cuidou de um padre. E o padre, já em estado terminal, ele simplesmente praguejava contra Deus. Mais ou menos como Jesus fez na cruz. Pai, por que você me abandonou? E ele falava, eu me dediquei anos às outras pessoas, a você, a espalhar seu nome, aquela coisa toda, não preciso nem explicar. O que seria até lógico, do ponto de vista dele. Só que o padre fumava 2 a 3 maços de cigarro por dia. E aí, é lógico, ele não cuidou do pulmão dele, não era Deus que ia cuidar. Entendeu? E aí o que volta lá no que eu estava te falando, se algum dia para mim aparecesse um Deus, ou esse Deus que 90% da população mundial acredita, eu iria sim falar assim, amigão, cuida primeiro de quem você tem que cuidar, que eu vi que tem que ser cuidado, e depois, se for o caso, aí eu vou talvez nem pedir, talvez só agradecer. Entendeu? E é o que muitas vezes eu não vejo as pessoas crentes fazendo. Vejo sim, muita gente agradecendo. E aí eu acho legal. Eu acho essa parte muito respeitável. Pô, a pessoa agradece. Ela saiu do sofá, ela se esforçou, ela estudou, ela foi na academia cuidar da saúde, ela fez uma alimentação saudável. Então ela cuidou dela mesma.
E aí depois ela vai lá e ainda agradece. Aí beleza, eu não faço isso. Mas eu entendo perfeitamente quem faz. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que pede e acha que Deus deve dar para ela alguma coisa, sendo que ela não tem uma visão, ou talvez eu tinha tido sorte de ter essa visão, que nós temos tudo. E muitas pessoas têm tudo e pedem mais. Né? Aí vem aquela conversa de muitos religiosos que, por exemplo, falam assim, mas Deus pode, ele é onisciente, onipresente, onipotente, onde ele está em todos os lugares, ele vai cuidar da criança lá e vai cuidar de mim também, das minhas vontades. Beleza, mas vai lá primeiro. A minha visão. Vai lá primeiro, né?